Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? E esse frio, hein? Vamos para a aula de hoje? Revisão do módulo 3. A aula de hoje retoma então a discussão do módulo 3, onde natureza, cultura e filosofia se encontram. Tenho certeza que quando chegar no final da aula de hoje você vai se surpreender. Quais são as principais diferenças e semelhanças entre homens e animais? Há diferenças significativas? Ou estamos mais próximos dos animais do que pensamos? Claro, o homem é um animal, mas você entendeu a comparação. Você poderia citar rapidamente umas duas ou três diferenças, mas por que a filosofia estudaria algo que parece tão óbvio? Bem, talvez porque não seja tão simples assim. Se pudéssemos fazer uma comparação honesta entre homens e animais, o que poderíamos descobrir a mais? Em termos de hábitos básicos, nós e eles precisamos comer, dormir, procriar. Ambos temos instintos e, em condições naturais, também nos guiamos por eles. O instinto de sobrevivência, por exemplo, instinto de luta ou de fuga diante do perigo. Instinto é um comportamento inato, nascemos com ele, que permite a um ser humano ou a um animal lidar com o ambiente que o cerca. Agora, pensemos sobre o aprimoramento. Os animais nascem e têm de se aprimorar rápido, desde muito cedo. Porém, em geral, assim que eles estabilizam a vida, param de se aprimorar. Por exemplo, um bezerro nasce e em poucas horas já começa a andar e pastejar. Eles mamam por alguns meses, cerca de 8 meses, e então passa a pastar exclusivamente e dormir até o fim da vida. O ser humano não para de se aprimorar e de evoluir. Nós nascemos totalmente indefesos e assim permanecemos por anos, totalmente dependentes da nossa mãe, porém nos aprimoramos até a morte. Em termos de comunicação, os humanos desenvolveram diversas linguagens: a escrita, falada, gestual, simbólica. Os animais também se comunicam por gestos e sons. Por vezes, essa linguagem é tão ou mais complexa que a nossa. Por exemplo, as abelhas e os golfinhos. De cantar para dançar. A colmeia está faminta. Umas 30.000 abelhas precisam de pólen, agora. Uma jarra de mel que você compra numa loja exige 1 milhão de visitas a flores. Observadoras se dispersam vários quilômetros em cada direção, buscando campos não usados. Esta observadora faz uma descoberta promissora. Bolsas de pólen incham de suas pernas, mas ela não consegue colher tudo sozinha. Ela precisa de ajuda, muita ajuda. Ela espalha a notícia de sua descoberta dançando. Esta dança do balanço é baseada na figura do 8. Ela se move num ângulo, balança, muda de direção e balança mais. Sua apresentação ponto da flor tem de comunicar 3 coisas. Primeiro, ela se move num ângulo. O ângulo indica a direção das flores em relação ao sol. Os favos de mel da colmeia são construídos verticalmente. Assim, para cima significa na direção do sol. Para baixo significa longe do sol. Segundo, distância. Ela balança o abdômen rapidamente. Quanto mais balança, maior é a distância. Terceiro, tipo da flor. O pólen que ela coletou oferece uma pista do perfume para as outras cheirarem. Sua apresentação é um sucesso. Várias irmãs retornam com ela para forragear no campo.
Elas, por sua vez, levarão mais pólen e espalharão a notícia, até a colmeia finalmente estar cheia. Nós costumamos chamá-los de flipper, mas os golfinhos chamam uns aos outros por outros nomes. Cientistas escoceses detectaram que os golfinhos usam assovios específicos para chamar uns aos outros, mais ou menos como os humanos usam nomes. Os pesquisadores gravaram os assovios dirigidos a cada um dos mamíferos. A segunda parte do experimento foi reproduzir o som e cada golfinho respondeu ao seu próprio assovio, ao seu nome. Quando foram reproduzidos os assovios de outros golfinhos, nenhuma resposta. Para os cientistas, essa comunicação pode explicar como os golfinhos conseguem viver em grupo. Imagine uma mãe e um bebê golfinho. Ele mama por 3 anos e nesse tempo não vivem em apenas um lugar. Eles estão constantemente se movimentando e a mãe não consegue carregar esse bebê. A possibilidade de perdê-lo no oceano é muito, muito grande. E é por isso que esses animais precisam ter um sistema de comunicação tão eficiente. É a primeira vez que este tipo de comunicação entre animais é detectada, segundo os cientistas. Como a linguagem dos golfinhos é complexa, outras surpresas poderão vir por aí. Outros pontos que chamam bastante atenção de diferenças e semelhanças entre homens e animais são a organização social e a arte, o senso de beleza. Quando nós dizemos que o homem é o único que organiza-se em sociedade, isso não é verdade, como vocês verão a seguir. Organizar-se em sociedade quer dizer definir bem claramente quais são os papéis de cada um. Tem alguém que vai fazer o recolhimento do lixo, é o lixeiro. Importante para a sociedade? Importantíssimo. Porque se nós vivermos cheios de lixo, vamos todos ter um monte de doenças. Então não há profissão mais ou menos importante. Todas compõem a nossa organização social. Você tem outra profissão, por exemplo, policiais. Vocês já viram alguns casos onde policiais contra a lei fazem greve? Essa greve, que é ilegal, acaba por prejudicar toda a sociedade. Porque o bandido vai pensar, poxa, beleza, não tem polícia. Vou roubar, vou assaltar, vou matar. A organização social, então, é a base para nós vivermos em paz em sociedade. Esse tipo de organização existe nos animais? Para alguns, não. O animal reage apenas aos instintos. Você acabou de ver 2 exemplos de que não é bem assim. Os animais têm sim uma evolução bem grande. Nos vídeos a seguir, vocês verão como é a organização social de outros animais. Aproveito também para citar outra coisa que alguns gostam de dizer que só o homem tem. Só o homem tem senso de arte, de beleza, que faz as coisas para embelezar. Não é bem assim. Há casos de chimpanzés, que são os mais próximos do ser humano, onde a fêmea pega galinhos de flores e coloca atrás da orelha, exatamente como mulheres fazem hoje, ou sempre fizeram. Outros que enfeitam os seus ninhos para atrair o parceiro. Aí aquela pessoa mais cética, mais descrente, pode dizer, isso é instinto. Não é instinto. Se você tem um senso de embelezar para atrair, você vai muito além do instinto. O instinto seria, o macho vê uma fêmea toda colorida, ele sabe que é fêmea. Poxa, essa fêmea é bonita, vai me gerar bons filhotes.
o animal pensando. Agora, se o animal enfeita o seu ninho para atrair uma fêmea ou um macho, aí sim você já tem um conceito de estética, de beleza. Será então que nós devemos concordar com estes que dizem que só o homem produz arte? Pensem junto comigo. É no campo que se tem a dimensão da organização das formigas. Aqui, o pesquisador vai fundo para desvendar o funcionamento de um formigueiro. Primeiro, o ninho é preenchido com água e cimento. Depois, a equipe do professor Forte escava cuidadosamente o formigueiro. E o cimento que se espalha pelas galerias e câmaras revela uma arquitetura complexa e um pouco do universo subterrâneo das saúvas, formigas que podem ir longe. Este formigueiro, por exemplo, tem de 2 a 2,5 metros de profundidade, mas elas podem chegar a 8 metros de profundidade. As escavações revelam uma maquete impressionante. Túneis que vêm de várias direções e interligam as câmaras, chamadas popularmente de panelas. As entradas do formigueiro, conhecidas como olheiros, se distribuem ao redor do ninho e algumas ficam distantes. São como ramais, identificados com estacas de várias cores. Elas trazem as folhas por túneis, que vão a longas distâncias do ninho. Trazem essas folhas para essas câmaras, essa aqui é uma delas, né? Existem centenas, em algumas espécies milhares dessas câmaras. Junto, na cultura de fungo, estão as larvas, as pulpas, as operárias já adultas, né? E a rainha, ela permanece sempre na mesma câmara ou não? Ela pode se mudar? A rainha muda, ela se movimenta. Em cada câmara que ela vai, ela está colocando ovos. As formigas também têm uma espécie de aterro sanitário. Todo o resíduo da produção de fungos, elas levam para bem longe, nas chamadas câmaras de lixo, uma maneira de não contaminar o alimento delas. As câmaras de lixo é um acúmulo de matéria orgânica. Essa matéria orgânica é rica em nutrientes e adubam as plantas. As pesquisas demonstraram ainda que há circulação de ar nos formigueiros. Sempre assim, entra pela periferia e sai pelo centro. Quando chove muito, vamos imaginar que chove muito, a água entra no formigueiro. A água não entra no formigueiro, não entra. Imagine que elas tiram a terra, elas sobem aqui com a terra, deixam a terra bem fofa aqui assim. Essa terra fofa, quando chove, a primeira coisa que faz essa terra, a chuva traz essa terra e fecha os buracos. E olha que um ninho de saúva pode ser muito populoso. Já foram encontrados de 3,5 milhões a 7 milhões de indivíduos. Uma sociedade organizada, onde cada um sabe exatamente a sua função. As operárias menores, jardineiras, como são conhecidas, elas cuidam do fungo. As operárias maiores são operárias conhecidas como generalistas. Essas cuidam também do fungo, também levam lixo, escavam o solo. E operárias um pouquinho maiores já cortam as plantas, transportam as plantas, cavam o solo também. E as operárias maiores ainda, que são os soldados, essas estão ligadas à defesa da colônia. Soldados são fêmeas? Todas as formigas são fêmeas. O que o macho faz dentro do formigueiro? Come, só come. Come mais nada. Ele está esperando a época da reprodução. Agora as formigas fêmeas só trabalham? As formigas fêmeas, as operárias, só trabalham. Só trabalham. Umas mais, outras menos. Ah, tem as mais tranquilas também? Tem mais tranquilas também. Nesse episódio, você verá alguns pássaros que se destacam pela arquitetura e decoração dos seus abrigos. O nosso primeiro exemplo de construtor é o tecelão sociável. Essa espécie constrói uma estrutura que de longe parece apenas um monte de palha gigante que caiu em uma árvore, mas na verdade é um condomínio de ninhos. Primeiro usam gravetos maiores para criar a estrutura básica, geralmente em um poste ou uma árvore com galhos altos. Em seguida, juntam grama seca para formar os ninhos individuais. Cada ninho é ocupado por um casal de pássaros. Eles deixam pontas afiadas de palha em cada entrada para dificultar o ataque de predadores.
A estrutura confere conforto térmico. Durante o calor do dia, os pássaros ficam na região mais próxima da entrada do ninho, onde tem sombra e a temperatura é mais amena. Durante o frio da noite, se abrigam no interior, onde a temperatura está mais alta. Este estudo indicou que pode haver concorrência pelo acesso aos benefícios dos melhores ninhos. Geralmente, as aves mais velhas ocupam os ninhos mais ao centro de toda a estrutura, pois são as câmaras com os maiores benefícios termorregulatórios. Esses conjuntos de ninhos são grandes o suficiente para abrigar mais de 100 pares de pássaros, contendo várias gerações ao mesmo tempo. Há relatos sobre ninhos que duram mais de 100 anos. Outros pássaros, incluindo aves de rapina, podem tirar proveito e construir seus ninhos no topo da estrutura, como uma forma de diminuir as chances de ataques de predadores. Outro exemplo de pássaro construtor que chama a atenção é o caramancheiro. Os machos dessa espécie têm a habilidade de construir um abrigo impressionante, que geralmente mede cerca de 1 metro de altura e 1,5 metros de largura. É semelhante a um caramanchão, uma estrutura que nós construímos para servir como suporte para plantas trepadeiras e uso paisagístico. Esses pássaros também são especialistas em decoração. Os machos organizam uma espécie de jardim com folhas, flores, frutos, partes brilhantes do corpo de insetos e outras coisas interessantes que acharem pela região. E com o tempo vão trocando as peças que vão perdendo a graça ou ficando velhas. Toda essa organização é um meio de chamar a atenção das fêmeas no período de acasalamento. Aquele que decora o local da maneira que as fêmeas mais gostem tem mais chances de se reproduzir. E aí, eu não disse que você se surpreenderia com as informações da aula de hoje? E, no entanto, ainda há quem classifique o homem como sendo o único ser racional. E você? Qual a sua opinião sobre isso? Eu quero que você apresente argumentos para defender a sua ideia. Vamos aí no mínimo de 10 linhas. Mínimo! Tem pessoas que ficam fazendo a tarefa só para darem as 10 linhas. É no mínimo. Desenvolva o raciocínio, eu quero ver como você pensa. Aproveite que não há uma resposta no Google para isso. Essa é a tarefa 1, tem mais. Antes, porém, eu quero fazer-lhes um recado. Que esse exemplo sirva para que vocês façam todas as tarefas de todas as matérias até o fim da sua faculdade. Não copie a sua pesquisa exatamente como está na internet. Procure caprichar na letra e enviar uma foto bem tirada. Se o professor não entender a sua letra, como ele vai corrigir e vai dar nota, se ele não consegue visualizar a sua foto? Outro ponto bastante importante é que na hora de fazer uma pesquisa, você cite a fonte de onde você tirou aquilo que você está dizendo. Algumas perguntas, como a da slide anterior, você vai responder da sua cabeça, depois de ter visto a aula, claro. Outras, como a próxima, você tem que mostrar de onde você tirou aquele conhecimento. E lembra da regra 1? Não copie como está na internet. Eu não quero o aluno que copia. Para isso eu mesmo vou lá e vejo. Um exemplo de como citar a fonte é: você fez uma pesquisa sobre os animais. Aí você achou dois canais, duas fontes. Você vai colocar fonte número 1, canal Conhecimentos da Humanidade. E aí coloca o endereço completo do site, porque o professor vai entrar e vai ver se você tirou dali mesmo, se você não está criando algo aleatório. A tarefa número 2 eu considero muito bacana. Você vai pesquisar e descrever com detalhes 2 animais, sejam vertebrados ou invertebrados. Os invertebrados são 90% do reino animal. Sim, uma barata é um animal. A gente pensa que inseto não é, mas sim é. Então você vai pesquisar 2 animais que tenham organização social
bem definida, assim como o homem e as formigas. No mínimo de 5 linhas para cada um dos animais. E, é claro, não vale citar os que já apareceram nos vídeos de hoje,